Vamos lá, pessoal, sobre retorno do futebol, um assunto controverso com um monte de coisa pra gente falar, porque tem posicionamentos importantes. Hoje eu vi alguns posicionamentos do nosso rival, que são significativos, cara. Do presidente Romildo Bolzan e do vice de futebol deles, presidente do Grêmio, disse o seguinte: quero colocar em debate a possibilidade de voltar a treinar em normal, desde já. Poder fazer coletivo, treinar normal. E o vice de futebol deles disse o seguinte: olha, a situação no Rio Grande do Sul está controlada. Não dá pra gente voltar. E aí? O que dizer? O que dizer? Pois eu vou dizer para vocês o que eu penso. Vai ser muito difícil chegar num consenso em relação ao retorno do futebol no Brasil. Eu não vou nem falar da América Latina pensando em Libertadores da América, mas no Brasil, porque nós temos realidades absolutamente distintas dentro do nosso país. Gente, São Paulo bateu hoje o recorde de mortes em 24 horas, 300 e tantas. Como é que eu vou imaginar a volta à normalidade em São Paulo? No Rio de Janeiro está acontecendo coisas escabrosas. O presidente do Flamengo tem sido uma grande decepção. Se por um lado ele faz uma grande gestão, fazendo com que o Flamengo voltasse a ser um clube absolutamente vencedor e jogando um futebol mágico, por outro lado, esse presidente que já age muito mal na questão dos familiares lá, dos meninos mortos no ninho do urubu, esse presidente está fazendo uma forçação de barra para o retorno do futebol insana. Junto à Federação Gaúcha de Futebol, Federação Carioca de Futebol, onde o Flamengo tem muita influência, estão querendo fixar o retorno do futebol junto ao prefeito do Rio de Janeiro, que até está indo junto nessa levada, agora em 14 de junho. Como é que tu vai voltar em 14 de junho em futebol do Rio de Janeiro, cara? Como é que tu vai pensar nisso? O Rio de Janeiro é um dos epicentros de contágio dentro do país. Então isso é uma coisa que faz com que seja muito difícil chegar a um consenso sobre o Brasil. E aí eu estou pensando no Campeonato Brasileiro, gente. Já dou minha posição sobre o Rio Grande do Sul. Cara, sim, parece razoavelmente controlado. Sim, dá para projetar o retorno da bola rolando para julho, como foi projetado. Aliás, parabéns à Federação Gaúcha de Futebol, parabéns ao Luciano Oxman, presidente da federação, que conduziu da forma mais responsável do mundo esse processo. Junto das autoridades, quando fixou há cerca de um mês o agosto como o mês da volta do futebol, segunda quinzena de julho, agosto, fizeram uma previsão altamente razoável e dentro da realidade, e vai voltar. Não tenho dúvida. Futebol vai voltar na segunda quinzena de julho, começo de agosto, do Rio Grande do Sul, o Campeonato Gaúcho. A questão é a seguinte, gente, nós já temos algumas discrepâncias aí. Por exemplo, o Inter e o Grêmio estão treinando há um mês. Claro, com todas as restrições e tal. Os outros clubes brasileiros, não. Quando é que a gente vai poder chegar a uma data para a volta do Campeonato Brasileiro, sendo que São Paulo vive um inferno e o Rio Grande do Sul tem uma situação controlada? E tem vários clubes de São Paulo e clubes do Rio Grande do Sul na mesma competição. Não vai haver uma discrepância física, não digo nem técnica, mas física. Pode ser técnica também, na medida em que daqui a pouco estão realizando trabalhos técnicos e táticos a dupla Grenal. Em São Paulo e Rio de Janeiro eles nem voltaram a treinar. É discutível, cara. É discutível. Está muito difícil imaginar o retorno do futebol envolvendo o centro do país, onde a situação é calamitosa. Não é no Rio Grande do Sul, graças a Deus. Algumas pessoas podem pensar o seguinte: olha, não é pelo isolamento social. Se a gente liberar muito agora, pode vir a ser também. Não sei, talvez seja. Talvez seja, tem que ter muita responsabilidade nisso. E acho que o governador do estado está tendo responsabilidade, assim como o prefeito de Porto Alegre. O retorno do trabalho da dupla Grenal foi com todos os cuidados do mundo. Todos os cuidados do mundo, e está sendo muito bem feito. No Rio de Janeiro, o Vasco da Gama, que é outro que está fazendo uma força danada para voltar, testou seus jogadores, 16 com Covid-19, 16 com coronavírus, do grupo profissional, 16 jogadores. Vocês têm consciência disso? Aqui no Rio Grande do Sul, existem todos os cuidados e a coisa está caminhando muito bem para o retorno do futebol, mas no centro do país não. No centro do país, não. Então eu não consigo vislumbrar competições nacionais neste momento e tenho muita preocupação porque elas, sim, precisam voltar. Há uma ânsia de todos os clubes brasileiros para voltar. Porque precisa. Os clubes estão chegando no limite, no deadline da sobrevivência. Se não voltar logo, vai ser quebradeira. Vai ser anos para recuperar. Agora,
Existe uma situação muito mais grave, de saúde pública, uma situação sanitária. É muito difícil, gurizada, chegar a um consenso. É muito difícil. Mas, de qualquer maneira, parece que no Rio Grande do Sul, ao menos, as coisas estão caminhando bem para o retorno do futebol.